O varejo brasileiro sempre foi um grande sinalizador dos tempos de bonança da economia. Quando as coisas estão nos trilhos e as famílias com folga na carteira, o setor varejista sorri à toa. Porém, esse é o grande problema do varejo. Quando as coisas estão boas, ele voa, mas quando a situação aperta, o varejo é o primeiro a sentir. Por isso, esse vídeo existe, para te contar o que 2023 está reservando para o varejo brasileiro. E também porque esse pode ser o ano do fim de uma grande e tradicional rede do setor. Os últimos 3 anos foram como uma montanha-russa para a economia brasileira. As pessoas ficaram em casa, perderam seus empregos, muitos passaram a depender de auxílios governamentais. O comércio físico enfrentou uma enorme crise e o varejo entrou em pânico. Afinal, as grandes varejistas sempre trabalharam com suas lojas físicas espalhadas por todo o país, renovando constantemente seus estoques, à espera de milhões de clientes desejosos de comprar os mais diversos bens de consumo, desde roupas até geladeiras. E a tônica do varejo é simples: é preciso vender e girar o estoque o quanto antes. Margens para erros tendem a ser baixas, e é por isso que quando uma crise bate, é difícil superá-la. Uma gigante do varejo brasileiro que está sofrendo desde então é a Magazine Luiza, que um dia muitos acreditaram que ela seria a Amazon brasileira. Uma ascensão meteórica, típica de quem navega em mar de brigadeiro, que quando encontrou um obstáculo mais pesado, fez tudo desmoronar. Hoje, a empresa que acreditava que o céu não tinha um limite, percebe que o fundo do poço também não tem. Desde o final de 2020, quando seu papel chegou ao seu valor máximo, a Magazine Luiza está em queda livre, tendo perdido 75% em valor de mercado somente em 2021. E 2022 foi tão ruim quanto, com a companhia vendo suas ações despencarem em mais de 60%. Mas não se engane, não é só a Magalu que está amargando uma época de vacas magras. Somente no último ano de 2022, a varejista com foco em vestuário, C&A, perdeu 67% em valor de mercado. Não é um grande espanto, porque o setor de vestuário sofreu bastante com o isolamento social e suas consequências, como o fortalecimento do comércio eletrônico. As ações das lojas Renner se desvalorizaram em 21,77%, seguindo a tendência de seu setor. Se antes as pessoas tinham os shopping centers como melhor opção para comprar roupas em lojas da C&A, Renner e Riachuelo, hoje elas podem comprar as mesmas coisas, geralmente mais barato, pela internet em sites internacionais como a Shein. A Americanas, que está no setor varejista há mais de meio século, também não escapou dessa queda livre. Ela foi a que mais sofreu no mercado de capitais, já que suas ações se desvalorizaram em mais de 73%. Mas uma rede varejista que está em queda livre e sendo um grande motivo de preocupação em uma possível falência é a Via Varejo, a controladora das Casas Bahia. Imagine só, uma empresa que esteve presente nos lares de milhões de brasileiros, conhecida entre todas as classes, sumir. Foi com as Casas Bahia em alta que o varejo brasileiro viveu seu auge, sua época de ouro, e a decadência de um pode estar intimamente ligada à do outro. A história de sucesso das Casas Bahia é o melhor dos exemplos para explicar como o varejo brasileiro cresceu tanto nas últimas décadas. No distante ano de 1952, as Casas Bahia foi fundada pelo imigrante polaco-brasileiro Samuel Klein, sobrevivente do maior conflito da história humana. Samuel Klein chegou a ser enviado, junto de sua família, a um campo de concentração na Alemanha, de onde conseguiu sair com vida. Porém, sua mãe e 5 de seus irmãos foram enviados a um campo de extermínio. Findado o conflito e tendo restado do continente europeu apenas ruínas e destruição, o sobrevivente polonês decidiu construir a vida na América do Sul. Em 1952, quando Samuel Klein chegou em São Paulo, o então governador do estado, Juscelino Kubitschek, havia autorizado que as empresas automobilísticas estrangeiras instalassem suas montadoras lá. Dessa forma, criou-se uma grande demanda por mão de obra. Como aconteceu em outras ondas migratórias, muito da mão de obra paulista vinha dos quentes estados do norte e do nordeste brasileiros. Sendo assim, a população originária dessas regiões tinha uma tolerância muito menor ao frio de São Paulo, com suas chuvas constantes. Então Samuel enxergou uma grande oportunidade: vender cobertores para essa população. Pouco mais de 5 anos depois, ele havia juntado dinheiro suficiente para comprar sua primeira loja e a batizou de Casas Bahia, em homenagem aos seus clientes que vinham especialmente daquele estado. E antes de prosseguir, é importante fazer um parênteses. Esse é um relato, não uma exaltação a Samuel Klein. Sim,
Nós estamos bem cientes das graves acusações de crimes repugnantes feitas contra ele e seu filho, Michael Klein, e das seríssimas denúncias envolvendo menores de idade. Não iremos abordar esse tema no vídeo para não fugir do propósito de falar sobre a crise do setor varejista brasileiro. Mas realçamos que essa conduta abjeta não pode ser minimizada ou esquecida. Pelas décadas que se seguiram na segunda metade do século XX, a Casas Bahia não parou de crescer, inaugurando mais e mais lojas em diversos pontos do Brasil e se destacando por seus preços agressivos com vasto estoque. Esse era um ponto diferencial da varejista. Ela estava disposta a vender para todas as classes sociais, especialmente as mais baixas. Para isso, ela adotava tanto os preços agressivos como variadas formas de pagamento. Afinal, o carnê da Casas Bahia sempre foi bem popular. A empresa se destacava bastante entre as classes de baixo poder aquisitivo, justamente por não pedir comprovação de renda na hora de realizar suas vendas, deixando o crédito bancário de lado. Compras a prazo no carnê eram a máquina que fazia as Casas Bahia crescerem. E para enfatizar essa imagem de loja, onde é possível que qualquer pessoa, com qualquer renda, compre, a empresa investiu massivamente em anúncios. Chegou até a ser homenageada por expoentes do cenário musical brasileiro, ajudando a espalhar o nome da marca e suas principais características para o Brasil inteiro. Isso foi feito em 1996, num álbum da grande banda brasileira da época, os Mamonas Assassinas, que referenciaram loja varejista diretamente na letra da música Shopping Center. O trecho em questão era uma propaganda e tanto ao dizer que a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Na época, o disco em que essa música foi lançada já tinha vendido mais de 1,5 milhão de exemplares. Além disso, os comerciais televisivos das Casas Bahia sempre foram um sucesso, sendo o mais lembrado de todos um que repetiu o bordão que logo se tornaria um clássico. Quer pagar quanto? Nele, o anunciante desafiava os consumidores a colocar o preço que quisessem no produto. O anúncio ainda complementava: e aí, quer pagar quanto? Está apertado, viu? Mas o preço não é problema. Ó, quer pagar quanto? Essa propaganda, que se tornou conhecida no país todo graças à repetição interminável dessa frase, destacava dois dos mais essenciais aspectos da Casas Bahia. O primeiro, os preços agressivos tipos de uma rede varejista, abrangendo uma grande gama de produtos. O segundo mostrava outra grande vantagem, e que ainda é vigente na companhia, de realizar compras com longos prazos de parcelamento para quitar a dívida contraída na compra. No entanto, a primeira parte do anúncio, que dizia que os clientes poderiam pagar o preço que quisessem, gerou muitos processos de consumidores que alegavam ter o direito de pagar o preço que desejassem por qualquer produto. O século virou. As décadas avançaram e as Casas Bahia não pararam de crescer. No ano de 2009, ela se fundiu o Ponto Frio, ao ser comprada pelo Grupo Pão de Açúcar, um dos maiores grupos varejistas da América do Sul. Em 2019, porém, o GPA vendeu todas suas ações relativas a Casas Bahia e, portanto, uma segunda companhia, a Via Varejo, controla a empresa desde então. E esse é outro ponto curioso. A Via Varejo tirou a palavra varejo do nome e agora é apenas Via. Uma mudança com o intuito de expandir suas operações para além do varejo. E por quê? O setor não é mais tão vantajoso assim. A Via perdeu 58% em valor de mercado ao longo de 2022. Uma grande queda, mas é possível que ainda não tenha chegado ao seu ponto mais baixo, porque 2023 também reserva grandes emoções. Para contornar a crise que vem vindo em 2023, a Via está se expandindo muito para o e-commerce, que é basicamente vender seus produtos pela internet. Um exemplo disso é que eu fui a Casas Bahia esses dias comprar uma Air Fryer, era urgente, e dentro da própria Casas Bahia, minha aquisição foi feita no site, pelo atendente, e foi marcada a opção de retirar no local. Esperei 10 minutos e retirei. O que eu quero dizer com isso é que até a Via já reconheceu o potencial da internet. E talvez essa seja a única salvação da empresa. E se você também quer aproveitar isso com um negócio sólido e lucrativo e que tem um baita futuro, clica no primeiro link na descrição, sem nenhum compromisso. Vê e depois me fala o que achou. O varejo sempre se caracterizou por margens muito baixas, o que significa um lucro apertado. A receita dos varejistas costuma ser alta, pois sempre existe um grande fluxo de venda. Mas lucrar em cima de produtos quando o estoque é sempre tão apertado, com necessidade urgente de repor, não é uma tarefa fácil.
Uma das principais razões para isso é que, por conta dos itens vendidos no varejo não serem necessidade básica, o consumidor sempre está sujeito ao preço do momento, e se ele não for baixo, bem, ele pode comprar em outra ocasião. Mesmo que a demanda fique baixa em determinado período, os varejistas não podem se dar ao luxo de aumentar muito o preço para compensar a falta de vendas. Como o varejo não vende produtos de necessidade básica, que o consumidor é obrigado a comprar, ainda que estejam muito caros, preços altos fazem com que os estoques encalhem nas lojas. Um péssimo cenário, onde o lucro seria ainda menor ou inexistente. A Via Varejo, dona das Casas Bahia, viu seu lucro cair em mais de 95% no segundo trimestre de 2022, no indicativo de que ainda estamos em época de vacas magras. Todos os anos, o S&P 500, o índice do mercado de ações, divulga os retornos específicos do mercado sobre as margens líquidas de diversos setores. E todos os anos, o setor varejista está entre os menos lucrativos. Apesar de a internet facilitar as coisas para todo mundo, é possível dizer que isso não é verdadeiro para os varejistas nacionais, que agora competem diretamente com sites estrangeiros que vendem a baixíssimos preços. E todo esse cenário, com preços obrigatoriamente baixos, estoques grandes e uma margem pequena de lucro, é muito mais fácil que as empresas do varejo quebrem do que as companhias de outros setores. A situação econômica do país também afeta diretamente o varejo. Afinal, num cenário inflacionário como o experimentado nos últimos anos, aliado à taxa de juros alta, o dinheiro para o empréstimo fica mais caro, encarecendo os eletroeletrônicos e móveis que são muitas vezes vendidos em parcelas. E se tem parcela, tem juros. Esse aumento dos preços faz com que a demanda por produtos do varejo diminua muito. Como dissemos, se está caro, o cliente não compra. Além disso, quando as taxas de juros sobem, é mais provável de se ter prejuízos, já que o valor da taxa ao final do parcelamento da compra pode deixar o produto muito mais caro do que quando foi adquirido pelo próprio comércio. Assim, repor o estoque com os juros altos pode deixar o varejista no prejuízo. E o cenário, que já está ruim, não dá o menor sinal de que vai melhorar até o final deste ano de 2023. A piora das perspectivas é reflexo da transição político-econômica. Inflação sem trégua, juros altos e incertezas políticas aparecem como alguns dos vilões de empresas como a Via, dona das Casas Bahia. E a internet também chegou para aniquilar o varejo físico de vez. A pesquisa Tendências do Varejo 2023 identificou que depois de melhores preços, o cliente gosta bastante da conveniência de comprar e receber em casa, podendo comparar os preços e acompanhar várias promoções ao mesmo tempo, e sem necessidade de enfrentar filas nas lojas. Para o primeiro mês de 2023, o setor varejista já prevê um tombo de 6,4% nas receitas. É queda atrás de queda, para um setor que nem de longe vive sua época de ouro. Além do mais, o varejo se habituou a falências. A Ricardo Eletro é o último caso e o mais emblemático, de empresa que saiu de maior concorrente das Casas Bahia para uma loja falida e esquecida hoje em dia. Mas e se essa for a sorte inevitável de toda varejista que um dia foi grande, como a própria Casas Bahia? Só o tempo dirá. Mas para o varejo, o tempo corre mais rápido. E se você tem a curiosidade de saber quem sou eu, que está por trás do canal, e como eu fiz isso virar um negócio altamente lucrativo e seguro, sem precisar aparecer, usando o computador e um pouco do meu tempo, é só clicar no primeiro link na descrição, ou apontar a câmera para esse QR Code aqui. Fica tranquilo, é sem nenhum compromisso. Tem uma aula grátis te esperando. Vê e depois me fala o que achou. E não esqueça de me seguir também no Instagram. É um lugar que consigo ter um contato melhor com vocês. @maestria nos negócios. Me segue lá. Ser bilionário na China não é uma ideia nada boa. E eu te digo por quê no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!